Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo para falar de Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, dia 25 de julho, pelo jogo de ida, o jogo que acontece na Neoquímica Arena às 9h30 da noite. Este jogo vai ter a transmissão exclusiva do Premier, do Prime Video e também do Sport TV. As três plataformas você pode acompanhar o jogo. A gente vai falar da escalação do São Paulo, da escala de arbitragem e também do último treino do São Paulo, de olho neste confronto pela Copa do Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal que ajuda muito o nosso trabalho e eu conto muito com o apoio de todos vocês. Primeiro vamos falar do treino do Tricolor, para isso eu vou compartilhar a tela com você. E o elenco finaliza a preparação para o majestoso, o tricolor que encara o Corinthians nesta terça-feira pela semifinal da Copa do Brasil. Então foram divididos aí os trabalhos da comissão técnica em pelo menos 2 ou 3 momentos, né? E a atividade inicial contou com um vídeo. O Dorival Júnior exibiu um vídeo para os atletas antes da ida para o gramado. Depois, na sequência, houve uma atividade tática dentro do gramado com ensaio de bolas paradas e também parte do grupo do técnico Dorival acabou ali fazendo uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. O duelo de volta está marcado para o dia 16 de agosto e será disputado no estádio do Morumbi. Aí o São Paulo que finaliza a preparação para o jogo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. E Rafinha, após o período de folga, já está à disposição. Outro destaque importante e positivo é a volta do Alan Franco, o zagueiro que passa também a estar à disposição para este jogo. Para a gente pensar numa possível escalação, eu gostaria aqui de compartilhar com você, e você também pode colocar o seu time aí nos comentários, tá, pessoal? Então deixa aí nos comentários aí o seu time, a sua escalação, tá? Então tudo indica, né, nas pesquisas aí de bastidor, que o Dorival Júnior não vai mexer muito na equipe, né? Então eu acredito que vai colocar aí Rafael, Diego Costa e Arboleda, Rafinha e Caio Paulista, ali o setor defensivo. Depois Pablo Maia e Alisson, Rodrigo Nestor, Luciano e Michel Araújo. Na frente o Caleri. Lembrando que o Gabriel Neves ainda está se recuperando da fratura na costela desde o último jogo contra o Palmeiras, no jogo de volta, né, que o São Paulo acabou vencendo o Palmeiras lá no Allianz Parque e eliminou o rival. Então, desde lá, o Gabriel Neves não vem jogando, não está à disposição ainda se recuperando. Agora, do meio para frente, eu acredito que o Alisson deve ali ser o parceiro de dupla, o parceiro ali da dupla Alisson e Pablo Maia, a dupla de volantes. Lá na frente, Rodrigo Nestor, Luciano e Michel Araújo deve fazer a meia e o ataque. E na frente, centralizado o Caleri, ali brigando com os zagueiros do adversário. O que pode acontecer também aí, eu acredito que seria o Dorival tentar colocar o São Paulo um pouco mais defensivo, né? Pensando levar aí o jogo de volta, pelo menos um empate em 0-0, né? Mas aí o São Paulo um pouco mais defensivo, sem a bola, isso deve acontecer, ó. Caio Paulista deve ter um pouquinho mais de liberdade e ir um pouco mais à frente. O Diego Costa deve cobrir um pouco mais a lateral esquerda e o Arboleda deve centralizar. Na sequência, o Rafinha deve descer um pouquinho mais aqui para o lado esquerdo aqui da defesa do São Paulo. E aí, sem a bola, o São Paulo deve fazer um sistema aí um pouquinho mais aberto, né? E aí fica mais ou menos nessa posição aqui. Com a bola, né? O São Paulo um pouquinho mais aberto, tentando trabalhar ali na frente, né? Com pelo menos 3 jogadores aí um pouco mais abertos pelas laterais. O que pode também acontecer é o Luciano cair para o lado do ataque, o Caleri tentar centralizar do outro, o Caio Paulista abrir um corredor aqui do lado do Rodrigo Nestor e o Alisson fechar uma linha aqui junto com o Michel Araújo. Isso também pode acontecer no time do São Paulo. E aí o São Paulo tentando atacar o Pablo Maia aqui numa possível contenção de contra-ataque. O Diego Costa fechando um pouco mais aqui. Se o São Paulo tiver mais o domínio na posse da bola, isso pode acontecer, né?
o São Paulo fechar aqui uma linha com 3-1-4-2 com a bola no movimento ali na hora do ataque. Pode acontecer? Pode. Eu acredito que o Dorival não vai tentar expor tanto o São Paulo assim, principalmente se o Corinthians vier num 4-3-3. Então seria aí um pouquinho mais ousado da parte do Dorival trazer esse sistema na hora de transição ofensiva ou na hora que o São Paulo estiver construindo a jogada ali, as jogadas de ataque. Tá, mas sem a bola deve permanecer aí o São Paulo no 4-2-3-1, com o Diego Costa Arboleda atrás, né? O Rafinha ali pela lateral direita, o Caio Paulista pela lateral esquerda, a dupla de volantes com Pablo Maia e Alisson e uma linha com 3 jogadores ali armando o jogo e um pouco mais aberto com Nestor, Luciano e Michel Araújo e na frente o Caleri. O que o Dorival tem utilizado aí no 4-2-3-1. Pode acontecer também aí do Wellington Rato entrar no lugar do Michel Araújo, né? E aí ter ali um outro jogador que consegue fazer aquela flutuação ali mais para o lado direito do campo, né? E o Luciano caindo um pouquinho mais para a trave aqui do lado direito ou para o lado esquerdo, vai depender dos movimentos também que o Caleri vai fazer. Ele costuma fazer sempre o facão nessa posição aqui, né, da esquerda para a direita, ou às vezes quando ele está um pouquinho mais para cá, ele abre também para trazer um pouco mais de espaço para uma infiltração aqui do meia que está aqui aberto, né? O Dorival usa sempre bastante esse tipo de movimentação. E o que vai acontecer também pelo lado esquerdo é o Rodrigo Nestor avançar um pouquinho mais para dentro e o Caio Paulista fazer ali a última beirada ali do lado ofensivo no corredor lateral esquerdo do São Paulo, né? No corredor de ataque do São Paulo pelo lado esquerdo. Isso pode acontecer muito, essa dobradinha entre Nestor e Caio Paulista. Vai precisar aí um pouquinho de velocidade o São Paulo no movimento ali do ataque, na construção ofensiva, né? Levando a bola com mais velocidade para o ataque. Sem a presença do Gabriel Neves, o São Paulo perde um pouco os passes em profundidade. Então vai ter que precisar muito ali da ajuda do Alisson naquela bola que sai do meio campo para o ataque, né? O Corinthians deve vir num 4-3-3 ou num 4-4-2, vai depender se o Renato Augusto vai iniciar a partida ou se não vai iniciar a partida, mas a dupla de ataque que deve ter ali com toda certeza Yuri Alberto e Roger Guedes, é o que tem de certeza nesse time do Corinthians, além do goleiro Cássio. Ali pela lateral direita deve ter o Fagner, pela esquerda o Fábio Santos, a dupla de zagueiros ali com Murilo e Gil, né? E ali na parte de volantes também depende, porque o Corinthians tem vários jogadores aí também lesionados, jogadores que não estão 100%, e aí fica a dúvida se vai vir Fausto Vera, Juliano, se o Adson pode aí ir pro ataque, o Roger Guedes fazer o meio do lado do Renato Augusto, então tem muitas dúvidas aí na escalação do rival. Mas do São Paulo deve ser mais ou menos esse time que deve entrar. A dúvida é Rato ou Michel Araújo, que pode entrar ali como titular. Eu acredito que o Araújo deve jogar. E ali na frente, Rodrigo Nestor deve ser titular também, né? Lembrando aí que não tem o Gabriel Neves, o Alisson deve ser o parceiro de dupla ali de volantes do Pablo Maia. Pode aparecer também o Mendes? Pode. Eu acho que o Mendes até encaixaria ali no lugar do Alisson, mas o Luan eu já considero, eu acho que não tem no momento aí como o Luan entrar como titular. Nos demais, eu acho que o Dorival não vai mudar muito esse time. O que daria para fazer seria aqui fazer uma mudança. Talvez ali tirando, de repente, o Alisson ou o Rodrigo Nestor e colocar o Wellington. E aí você traz o Wellington aqui para a lateral esquerda, avança um pouco mais para frente o Caio Paulista, traz o Rodrigo Nestor como um segundo volante aqui, ó. E faz o Caio Paulista, né, jogar um pouco mais pro ataque, que é a posição de origem do jogador Caio Paulista, né, onde ele atua também um pouco melhor, que eu acredito que do meio para frente ele constrói com velocidade aí o time do São Paulo, e seria interessante ver o Caio Paulista fazendo com mais liberdade
aqui a parte de ataque pelo lado esquerdo. Eu gostaria de ver um pouco mais. E aí o Wellington poderia fazer uma dobradinha até que interessante aqui com o Caio Paulista pelo lado esquerdo. Isso seria muito legal de ver. Eu não sei se o Dorival vai fazer isso neste jogo, mas mais para frente aí pode ser uma boa opção, pensando aí em ter um time mais ofensivo, principalmente se o São Paulo jogar dentro de casa. E aí pode sair uma triangulação interessante aqui, ó, entre Rodrigo Nestor, Wellington e Caio Paulista por esse lado, Luciano, Michel Araújo e Pablo Maia por aqui, e aí fecha novamente aquele trio de defesas do São Paulo com Rafinha um pouco mais fechado, já que não tem tantas condições para subir o tempo todo, né? Diego Costa faz aqui um primeiro zagueiro marcando e o Arboleda na sobra, né? E aí o São Paulo consegue fechar uma dobradinha interessante para triangular aqui, né? Tanto por aqui pela direita como pela esquerda, trabalhando um pouco mais aqui no trio de ataque, né? E aí fica interessante, né? Umas boas construções de infiltração do São Paulo que pode sair num sistema desse daqui, né? Não sei se o Dorival tem coragem para fazer isso daqui nesse momento, né? É um jogo fora de casa. São Paulo nunca ganhou do Corinthians, né? Lá na Arena Itaquera. É uma boa oportunidade, né? Mas vai depender aí da ousadia do técnico Dorival Júnior. Lembrando que é um jogo de decisão, né? O São Paulo precisa aí pelo menos de um empate para conseguir aí trazer a segunda partida para o Morumbi. Mas o que é fato é que o São Paulo vai no 4-2-3-1 e a gente vai conferir essas informações na hora da escalação, né? E eu vou publicar tanto aqui no canal como também lá no Instagram. Tá? Então segue lá no Instagram também, Turbina Tricolor. Pra gente falar da escala de arbitragem, a Federação Brasileira aí, né, fez um final de semana preparatório para a escala de arbitragem, né? Como vocês todos sabem, o árbitro principal dessa partida é o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro FIFA. O assistente número 1 é o Bruno Rafael Pires, de Goiânia, também FIFA. O assistente número 2, Nailton Júnior de Souza Oliveira. E o assistente, aí os dois bandeiras, né? O quarto árbitro é o Yuri Elino Ferreira da Cruz. O assessor, José Antônio Chaves Filho. E o quinto árbitro é o Daniel Luiz Marques. O árbitro de vídeo, que é o principal ali do VAR, né? É o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral de São Paulo. É um árbitro VAR e FIFA. Aqui está o grande problema. E no AVAR, Fabrício de Moura. Já o assistente de árbitro de vídeo, o Alisson Sidney Furtado. E o observador de VAR é o Pericles Bassols Pegado Cortez do Rio de Janeiro. Uma arbitragem completamente aí duvidosa para o jogo de Corinthians e São Paulo. Lembrando que Wilton Pereira Sampaio já foi árbitro de Corinthians e São Paulo na Arena Itaquera e favoreceu o rival, né? Então a gente pode imaginar que provavelmente, se tiver lance polêmico, vai favorecer o time da casa. Isso é fato, né? São Paulo e Corinthians se enfrentam aí às 9h30 nesta terça-feira e vamos torcer para que não tenha nenhum problema de arbitragem, né? Infelizmente o São Paulo vem sofrendo com a arbitragem e não é de hoje, não tem poder de bastidor nenhum. Os árbitros passaram por um programa de atualização e também ali uma parte tática, psicológica, preparação física, né? Os 19 árbitros que vão estar à disposição aí para os jogos da Copa do Brasil estarão aí, ficaram, né, em concentração, né? Então os árbitros se concentraram neste domingo aí, no último domingo, dia 23, para as semifinais da Copa Betano do Brasil. As informações aí oficiais no site da CBF. A preparação especial inclui simulações reais de jogo, além de preparação física, tática e psicológica de 19 profissionais. E aí tem na foto, né, o Wilton Pereira Sampaio, o árbitro que vai apitar Corinthians e São Paulo. Os árbitros aí que fizeram um programa de preparação física, uma concentração, né? O que você acha, torcedor, dessa situação? Deixa nos comentários a sua opinião aí, que é muito importante. O que você acha dessa preparação dos árbitros? Isso aí é conversa para boi dormir, né?
isso aí é mais do mesmo, né? Ou será que realmente tem alguma diferença aí nessa concentração dos árbitros, nessa preparação? Dá para acreditar nesses caras? Eu tenho as minhas dúvidas, mas vamos torcer para que não tenha nenhum problema, né? Então, os árbitros aí que estão listados aí nesse dia de preparação, nessa concentração dos árbitros para o jogo. Estas são as informações deste vídeo de pré-jogo para falar de Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, eu conto muito com o seu apoio. Se você tiver críticas ou sugestões, também deixa nos comentários a sua opinião, que é muito importante aqui para nós. Eu fico por aqui, volto na terça-feira com informações do São Paulo. Se tiver alguma notícia importante sobre o futebol ou também sobre as categorias de base, futebol feminino, eu venho atualizar você. Se não, eu volto após a partida com um vídeo de pós-jogo numa análise entre Corinthians e São Paulo pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Quer acompanhar o jogo? Prime Video, Sport TV e Premiere às 9h30. Muito obrigado pela sua presença por aqui. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Um forte abraço para você. Valeu!